Meu nome é Alexandre Mitsumi Zobda Ribeiro, né? Eu sou ex-aluno da Santa Casa, entrei aqui em 1988 na 26ª turno, mas por algumas questões familiares acabei trancando matrícula e voltei a estudar aqui em 89 na 27ª, quando eu me formei, né? A Santa Casa, a primeira grande impressão que eu tenho da Santa Casa vem de muito antes disso, de muito antes de eu pensar em fazer medicina. Porque eu lembro que eu tinha, sei lá, acho que 8, 9 anos, a idade do meu filho hoje, e o meu bisavô ficou internado no Santa Isabel. E eu me lembro muito bem de passar por baixo do Minhocão, vindo visitá-lo, né, e chegar aqui e ver esses tijolos, parecia um castelo. Então, assim, essa é uma coisa que me acompanha desde pequeno, desde muito pequeno, né. Quando eu entrei aqui, a Santa Casa foi a minha segunda opção na FUVEST. E quando eu entrei aqui, não podia ser melhor a impressão, né? Uma arquitetura completamente diferente daquilo que a gente esperaria de uma instituição, de um hospital, e que acho que assim, de primeiro momento já me cativou, né? Acho que a imponência da construção, a beleza, né, dos arcos e dos tijolos é uma coisa que é inesquecível para quem tem o primeiro contato. E depois foi a primeira experiência com a turma, né, conhecer o pessoal. Eu acabei trancando matrícula no começo de 88 e voltei em 89 com a 27ª turma. E foi uma turma assim que foi muito especial porque os meus melhores amigos ainda são meus colegas de faculdade, né? Eu tenho ainda aí grandes amigos que trabalham aqui comigo ainda, mas os melhores amigos que eu tenho, sem dúvida, foram feitos aqui dentro dos muros da Santa Casa. São já 30 anos de convivência, né? Com algumas pessoas que inclusive estão aqui até hoje trabalhando, o Rogério na diretoria técnica da Santa Casa e outros colegas que não estão mais no hospital, não estão mais na Santa Casa, mas que continuam muito amigos, muito próximos, né? É uma família que a gente constituiu e que invariavelmente é um prazer encontrar. Eu lembro muito bem que logo que a gente entrou, provavelmente sei lá, talvez ainda no primeiro mês de aula, a gente teve contato com os pacientes, né? Foi uma coisa assim, completamente fora daquilo que eu esperava, porque você imagina que a medicina é primeiro você sentar na sala de aula e ficar estudando e tendo aula e aprendendo as coisas, e na verdade a gente foi aprender diretamente com o paciente. Propedêutica, fazer anamnese com o paciente é uma coisa que eu lembro muito bem, assim, uma das primeiras memórias que eu tenho na Santa Casa, eu numa enfermaria, se eu não me engano, da ortopedia, fazendo anamnese de um paciente. E isso foi uma coisa impactante. Primeiro pelo receio que você tem, né, de entrar em contato com o paciente e nem mal saber como se dirigir a ele. Mas que depois, ao longo do tempo, você mostrou um diferencial tremendo em relação às outras instituições. A gente querendo aprender, querendo fazer alguma coisa diferente, a gente conseguia fazer, né? Procedimentos, seguir as especialidades, participar de ligas. A proximidade com o paciente sempre foi uma coisa muito grande na instituição. E que, lógico, que quanto mais tempo você lida com alguma coisa, melhor você lida, né? Eu acho que isso aí, quando a gente se forma, quando você passa a lidar com o paciente no dia a dia, é um facilitador tremendo para você ter tido tanto contato com os pacientes, né? Desde o começo da sua vida acadêmica. Eu acho que esse é o maior diferencial que eu vejo. E lógico, né, os professores que marcam a sua trajetória, mas os colegas de turma, como eu já falei, mas você poder se aproximar do paciente ainda sem nada quase de arcabouço teórico é uma coisa que é inesquecível, né? Aplicar injeção, coisas que parecem banais hoje em dia, fizeram muita diferença
para um aluno de primeiro ano. Bom, a Santa Casa me formei em 94, prestei a residência médica para pediatria, né? Fiz a residência aqui, os 3 anos de residência, depois eu fiz a especialização em terapia intensiva pediátrica, fui médico assistente da pediatria durante alguns, acho que 3 anos mais ou menos, eu atuei como pediatra dentro do Hospital Central, né, na pediatria, no pronto-socorro, na UTI, na retaguarda. Fui em 99 chamado para coordenar o serviço de pediatria do Hospital Geral de Guarulhos, que foi uma das primeiras parcerias que a Santa Casa fez como uma organização social de saúde. E lá também foi uma escola muito grande, né? Porque você sai do papel de aluno, do papel de residente e passa a atuar como responsável por uma UTI pequena, de 6 leitos no início, mas que tem um peso enorme na minha formação também. Lá foram 7 anos. Né, atuando como chefe da pediatria e chefe da UTI pediátrica. Ao longo desse tempo, eu acabei também desenvolvendo interesse pela parte de administração hospitalar, né, e fiz uma pós-graduação em 2002, o curso de especialização na Fundação Getúlio Vargas, 2002, 2003. Eu entendi também que era uma necessidade para atuar como um coordenador de uma unidade de terapia intensiva. A gente, né, se a gente não tinha o arcabouço teórico para você ser médico no primeiro ano da faculdade, eu também não tinha o arcabouço teórico para ser um administrador. E entendi que era uma oportunidade também, né? Fiz o curso, depois de 4 anos tive minha primeira oportunidade como gestor, fui atuar como gerente da Policlínica Maria Dirce, que era uma parceria também nos moldes de uma OS da Santa Casa com a Prefeitura de Guarulhos. Fiquei 2 anos lá, saí 1 ano, fui trabalhar numa empresa de home care e fui convidado em 2011 a voltar para o Hospital Geral de Guarulhos, dessa vez na condição de diretor técnico. E aí foi uma experiência bem diferente de tudo que eu tinha tido, né? Um hospital com 300 leitos, com uma capacidade instalada, né, de 300 leitos e uma capacidade operacional de 450, às vezes quase 500 leitos. Porque o pronto-socorro estava sempre cheio, o Hospital Geral de Guarulhos foi durante muito tempo a principal, né, uma das principais unidades hospitalares do município de Guarulhos, né? A gente atendia 20 mil pacientes no pronto-socorro por mês, fazia uma quantidade absurda de procedimentos cirúrgicos, 1.000 procedimentos, 1.200 procedimentos cirúrgicos por mês, uma produção muito grande, né? Um hospital que cresceu tanto a ponto de ter, dentro da sua área física, um equipamento de radioterapia e uma unidade de oncologia e quimioterapia. Tamanha a importância que a instituição tinha lá no município de Guarulhos. Permaneci lá durante 3 anos e 6 meses e foi uma escola para você aprender como fazer, né, muito com pouco ou quase nada, né? Eu acho que essa foi a experiência mais marcante como gestor, porque era uma luta diária para você fazer a instituição funcionar com os poucos recursos que a gente tinha, né? Então, como eu falei, fiquei até 2014, aí eu fui chamado para fazer parte do novo time de gestão do Hospital Central da Santa Casa, quando da mudança, né, da superintendência, isso foi em 2015, fui vice-diretor técnico, né, do Hospital Central da Santa Casa durante 1 ano e pouco. Acabei saindo por algumas questões pessoais, né, familiares. Minha filhinha tinha acabado de nascer, pequenininha, e acabei mudando um pouco de áreas e fiquei 5 anos fora da Santa Casa. Mas é lógico que assim, né, o vínculo é tão grande, tão forte, que parece que você não consegue, você não perde essa ligação com a instituição tão fácil, né? E aí, no começo desse ano, apareceu o convite para vir, dessa vez para Santa Isabel, né? Eu trabalhei os últimos 3 anos numa instituição privada no interior de São Paulo, como superintendente, e aí apareceu o convite para voltar para Santa Casa, dessa vez como diretor do Hospital Santa Isabel. E é lógico que, né, a possibilidade de você voltar para cá
não vou dizer que eu não pensei 2 vezes, eu pensei, mas não teve como negar, né? E estou aqui agora 3 meses atuando nessa função. A medicina, eu entendo que antes de tudo, você tem que gostar muito para você ser médico, né? O contato com o ser humano, ele é o básico da sua profissão. Não dá para você não gostar de conviver com as pessoas e ser médico. Alguns têm isso muito claro para eles desde o começo, outros desenvolvem isso ao longo do tempo, mas eu acho que a vontade de cuidar passa necessariamente em você estabelecer algum laço com a pessoa que está na sua frente, com o ser humano que está na sua frente, né? Cuidar é uma coisa muito menos técnica, ou talvez não menos técnica, mas tão técnica quanto você gerar empatia, você gerar um relacionamento com o paciente. Então acho que assim, para ser médico não dá para você dissociar. Ou você entende que você está lidando com uma pessoa que está na sua frente e não com mais um paciente, ou você não vai ser feliz na sua profissão. Então você tem que gostar muito. E outra coisa que eu acho importante também é que o médico hoje ele tem que estar muito mais preparado para entender as questões relacionadas à saúde, a viabilidade do serviço. E a viabilidade do serviço passa por questões econômicas, passa por questões de relacionamento interpessoal, não só com o paciente, mas com a equipe que você trabalha, né? E eu acho que essa é uma coisa que é importante o médico desenvolver. A percepção de que ele é uma figura importantíssima no hospital, na instituição de saúde, mas ele também é parte de uma engrenagem, de uma máquina, né? Ele é uma engrenagem numa máquina e que ela deve funcionar em consonância com todos os outros, com todas as outras engrenagens dessa máquina. Então, estabelecer um bom relacionamento com a sua equipe, com a própria equipe médica, com a equipe de enfermagem, com a equipe multiprofissional, com o administrativo, é fundamental você ter o senso de que o médico não é a peça mais importante, mas ele é uma peça de um mecanismo muito maior, onde só vai funcionar se todo mundo estiver muito bem alinhado, né? Eu acho que o médico ele é direcionado a se sentir como a pessoa que tem que dar a voz final, o parecer final, muitas vezes. E isso aí acaba levando ele a atuar dessa maneira, assumir uma responsabilidade que muitas vezes não é dele. É ruim para ele e é ruim para a equipe. E eu acho que isso, hoje em dia, tem se tornado uma coisa mais clara para os profissionais médicos, que sozinho ele não consegue fazer tudo, né? As questões relacionadas também à sustentabilidade das instituições de saúde, sejam elas privadas ou públicas, é muito importante, né? O médico tem que desenvolver isso, a gente sabe que é uma coisa ainda muito frágil, né? Muito pouco explorada na formação do médico. Ele tem que desenvolver habilidades para entender que o hospital, a instituição onde ele trabalha, só funciona porque ela tem recursos para isso. E o trabalho dele pode gerar recursos, né, numa instituição privada, ou pode gerar também recursos, além do cuidado de saúde, óbvio, e pode gerar somente os cuidados de saúde. E esses cuidados de saúde têm que ser feitos de uma maneira muito racional, né? Não dá mais para eu pensar só no benefício do paciente em detrimento da instituição, né? Então assim, eu quero o tratamento mais caro possível para o meu paciente, porque é o melhor. Talvez seja o melhor, mas talvez não seja viável, né? Talvez a última geração de antibiótico não seja aquilo que vai realmente trazer resultado para o paciente. Então é retomar uma visão que talvez antigamente fosse muito maior do que o sistema de saúde, seja ele um sistema macro, né, como o SUS, por exemplo, ou o sistema de saúde de um hospital, né? Então ele tem que ter processos muito bem construídos, racionais,
e que utilizem os recursos da melhor maneira possível, porque todo recurso ele é finito, né? Nenhum recurso vai ser utilizado indiscriminadamente e durar para sempre, né? Seja ele o recurso natural, seja o recurso financeiro, seja o dinheiro. E eu acho que isso sempre faltou na nossa formação, né? E o meu interesse pela gestão, pela administração, vem justamente disso. Eu acho que a melhor maneira que eu posso contribuir, né, além com o paciente, também é possibilitando a sustentabilidade das instituições, sejam elas públicas ou privadas, né? Acho que esse é um ponto importante. Santa Casa eu fiz 50 anos esse ano, né? E eu passei mais tempo dentro dos muros da Santa Casa do que fora deles, né? Tudo bem que eu fiquei um tempinho fora daqui, mas assim, são praticamente 30 anos dentro desse complexo, ou com a Santa Casa na minha vida, né? Então assim, é uma instituição importantíssima, né, para mim, como pessoa, porque eu me formei aqui, aprendi tudo que eu sei aqui, criei grandes amigos aqui, mas também para a comunidade, né, porque ela presta um serviço fundamental, que é cuidar da saúde. A Santa Casa eu acho que foi um prêmio, né, eu ter tido a oportunidade de estudar aqui, de me formar aqui e de estar aqui até hoje. É um prazer muito grande sempre estar aqui, né, como aluno, como médico, como assistente, como gestor. É um prazer enorme. Eu acho que é difícil você se dissociar da Santa Casa depois que você se liga a ela de alguma maneira, né? É assim que eu me sinto. É uma parte muito importante da minha vida, né? Eu devo muita coisa à Santa Casa, sem dúvida.